Olá, Isaías Divino aqui. Antes de qualquer coisa, deixe-me explicar o sentido que eu quero falar hoje. Mestiço, de maneira alguma estou me referindo a nacionalidade, gênero, nada físico. Porém, eu estou tratando a questão de religiosidade. Alguns até têm a definição de sincretismo. E para isso, nós estaremos usando por base 2 Reis, capítulo 17. Bem, quando o Israel foi levado cativa, a terra ficou sem habitantes e o rei da Síria então enviou para Samaria, a região de Samaria, alguns moradores dos seus domínios. E quando chegaram lá, eles foram, com o passar do tempo, atacados por leões e eles entenderam que isso estava acontecendo porque eles não sabiam as práticas religiosas daqueles habitantes. Então, o rei da Síria mandou alguns sacerdotes de Samaria ensinar a prática religiosa do povo. Então, eles começaram a adorar a Deus, né? Temiam a Deus, praticavam cultos religiosos a Deus, mas ao mesmo tempo também continuaram com as suas práticas religiosas. Bem ao sul, era na época do rei Ezequias, onde estava tendo um grande reavivamento, podemos dizer assim. Eles certamente viram o que eles estavam fazendo, aprenderam talvez um pouco da prática religiosa, porém também serviam aos seus deuses. Podemos ver que, segundo o texto sagrado, o que estava causando medo naquele povo não era o seu pecado, não era o fato de estar adorando aos seus deuses, mas o que estava lhes aterrorizando eram os leões que estavam lhes atacando na terra. Então aqui a gente pode ver algumas questões. A religiosidade deles não era baseado no Criador. Eles tinham uma religião, podemos dizer assim, cultural. Eles tinham uma religião baseada no país de origem deles. Quando eles vieram para Samaria, o que provocou neles uma conversão não foi o reconhecimento de suas práticas supostamente erradas, mas foi que os leões estavam lhes atacando e eles entenderam que eles seriam protegidos desses leões se eles adorassem ao Deus daquela região. Para piorar ainda, como se já não estivesse ruim, foi enviado para eles sacerdotes que não adoravam a Deus verdadeiramente. Então, olha o problema. O motivo da conversão deles não era genuína, mas era buscando benefício. Para piorar, quem veio lhes ensinar supostamente a religião correta, ou a maneira correta de adorar o Deus da terra, eram sacerdotes que não tinham verdadeiramente compromisso com o Deus de tudo quanto há, na verdade. Por isso, a conversão não foi verdadeira, ou de certa forma, a conversão foi fingida para adquirir benefício de uma maneira não pura, então foi, podemos dizer, fingida. Com isso, então, o texto nos deixa a entender de que não temeram verdadeiramente ao Senhor. Então, cada um adorava o seu Deus da sua maneira e também o Deus da terra, né, o Deus criador, supostamente da maneira que eles entenderam. Trazendo para o nosso momento atual,
nós podemos ver muita semelhança do que está acontecendo agora. Muitos estão se dizendo cristãos, defendendo pautas supostamente cristãs, mas por que é que realmente estão dizendo isso? É porque realmente querem adorar ao Senhor Deus? É porque temem ao Criador de tudo quanto há? Ou será que é por medo de algum leão que quer devorar suas casas, suas propriedades, mudar os valores da sua família, da sua cultura? Tá vendo a semelhança? Tá conseguindo perceber? Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, ele adota como filho. Então, não é um mistério, mas podemos dizer sim que há uma regra. A necessidade há de conversão. Paulo, Jesus e João Batista, no seu ministério, eles sempre diziam: arrependei-vos e crede no Evangelho. Há a necessidade de arrependimento e não apenas um medo de perder um privilégio ou perder os seus bens ou medo dos leões que querem te devorar. Um culto mestiço não agrada a Deus. Quem tem uma religião mestiça verdadeiramente não teme ao Senhor. E aí? E você? Teme ao Senhor? Você procura agradar a Deus completamente? Por fim, você está obedecendo ou seguindo um líder religioso que na verdade não teme a Deus? Uma dica eu quero dar para você. Você estuda a Bíblia? Ou na igreja que você vai, a coisa principal é a revelação de Deus através da Bíblia ou através de uma pessoa? A referência para você é Deus ou um homem? Os mestiços, lembrando mais uma vez, mestiço no sentido de sincretismo. De maneira alguma, nada físico, de nacionalidade ou gênero, mas espiritualmente. Você está adorando a Deus de uma maneira mestiça ou de uma maneira correta, da maneira que Ele nos revelou? Fica aqui um alerta a Isaías divino aqui, sempre procurando melhorar.